Imagine que a relíquia mais famosa do cristianismo possa esconder, há quase 2000 anos, um segredo biológico. Um segredo que ninguém conseguiu ver até que a ciência moderna começou a observar com mais atenção. É exatamente isso que torna a história do sudário de Turim tão fascinante. Porque aquilo que inicialmente parecia apenas uma investigação comum de poeira, pólen e fibras microscópicas acabou se transformando, passo a passo, em algo que fez até pesquisadores experientes pararem e refletirem. E quanto mais profundamente os cientistas penetravam naquele antigo tecido de linho, mais forte se tornava a impressão de que ali talvez não estivessem apenas marcas do tempo, mas também um silencioso registro do passado. Antes de mergulharmos mais fundo nessa história, inscreva-se no canal e deixe um like, porque o que vem a seguir está entre as descobertas mais surpreendentes e, ao mesmo tempo, mais controversas, relacionadas a um objeto que, há séculos, intriga crentes, céticos e cientistas. No começo, os especialistas acreditavam que estavam analisando nada além de minúsculos resíduos acumulados nas fibras ao longo dos séculos. Partículas de poeira, restos de pólen, pequenos vestígios biológicos, exatamente o tipo de coisa que seria esperado em um tecido tão antigo. Afinal, o sudário de Turim havia sido exibido, tocado, venerado, transportado e examinado ao longo de inúmeras gerações. Peregrinos, sacerdotes, historiadores e pesquisadores estiveram próximos dele. Portanto, parecia perfeitamente normal que análises modernas encontrassem traços de origem humana e vegetal. Mas, então chegou o momento em que os resultados começaram a tomar uma direção inesperada. Durante um exame mais detalhado, cientistas descobriram fragmentos microscópicos de DNA antigo profundamente incrustados no tecido do linho. No início, isso também não pareceu particularmente extraordinário. Uma relíquia com uma história tão longa, inevitavelmente, teria entrado em contato com incontáveis pessoas. Porém, quando os marcadores genéticos começaram a ser mapeados e comparados com regiões conhecidas de origem, o quadro se tornou cada vez mais estranho. Os vestígios não apontavam apenas para a Europa. Eles também pareciam indicar conexões com o Oriente Médio, com o norte da África e até com regiões historicamente associadas à vida e aos caminhos de Jesus Cristo. De repente, surgiu uma pergunta muito maior. E se as fibras desse antigo tecido não tivessem preservado apenas vestígios materiais, mas algo como um mapa biológico de viagem, um registro silencioso das pessoas e dos lugares com os quais ele entrou em contato ao longo dos séculos? Se isso fosse verdade, a interpretação científica do sudário poderia mudar profundamente. Nesse caso, ele não seria apenas um objeto venerado ou um símbolo religioso, mas também uma espécie de arquivo histórico em escala microscópica. Mas o que inquietou ainda mais alguns pesquisadores não foi simplesmente a existência desse DNA. Foi a suspeita de que esses traços genéticos escondidos talvez pudessem revelar muito mais do que se imaginava inicialmente. Para entender por que essa descoberta causou tanta repercussão, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos retornar ao momento em que o misterioso tecido revelou pela primeira vez algo que ninguém realmente esperava ver. Era 28 de maio de 1898, em Turim, na Itália. O rei italiano Humberto I havia concedido uma rara permissão a um advogado e fotógrafo amador chamado Secondo Pia para fotografar o famoso sudário durante uma exposição pública. Naquela época, a fotografia ainda era uma técnica difícil e complexa. As câmeras eram grandes, pesadas e complicadas de operar. Secondo Pia teve que carregar uma enorme câmera, quase do tamanho de uma pequena mala, até uma estrutura montada dentro da catedral. O interior do edifício era escuro. Para conseguir registrar ali imagem, ele precisou usar lâmpadas potentes e flashes de magnésio extremamente brilhantes, que iluminavam o espaço por um breve instante.
Finalmente, ele expôs 2 grandes placas fotográficas de vidro, cada uma com quase 60 centímetros de largura. Nelas deveria aparecer a imagem do misterioso tecido. Mais tarde naquela noite, Pia estava sozinho em seu laboratório fotográfico. O ambiente estava silencioso. Apenas a fraca luz vermelha de uma lâmpada de segurança iluminava a sala. Cuidadosamente, ele começou a mergulhar as placas de vidro em banhos químicos para revelar a fotografia. Lentamente, uma forma começou a surgir na superfície. No início, apenas sombras vagas, mas então algo aconteceu que o assustou tanto que, segundo seus próprios relatos, suas mãos começaram a tremer. No negativo fotográfico, apareceu de repente um rosto claramente visível. Não era uma mancha indefinida, não era uma forma aleatória, era o rosto de um homem. Olhos profundos que pareciam suavemente fechados, um nariz quebrado, um bigode e uma barba dividida. Até marcas de ferimentos na face podiam ser distinguidas. Pela primeira vez na história, a figura misteriosa do sudário parecia um ser humano real, calmo, digno, mas também marcado pelo sofrimento. A descoberta provocou enorme espanto, porque normalmente negativos fotográficos parecem estranhos. Áreas claras aparecem escuras, áreas escuras aparecem claras, e a imagem se torna artificial. Mas com o sudário de Turim aconteceu exatamente o contrário. Quando a fotografia foi revelada, o negativo parecia um retrato normal e realista. Isso significava que a imagem no tecido já funcionava como um negativo fotográfico, uma ideia que deixou muitas pessoas intrigadas. Afinal, a fotografia só seria inventada séculos depois. Então, como alguém, na Idade Média, poderia ter criado uma imagem que se comporta exatamente como um negativo fotográfico, sem câmeras, sem filmes, sem processos químicos de revelação? Essa pergunta chamou a atenção de muitos pesquisadores. O sudário não se comportava como uma pintura. Ele se comportava mais como um instantâneo, como se o tecido tivesse capturado um momento do passado. Mas essa imagem incomum era apenas o começo. O verdadeiro mistério não estava no rosto. Estava nas partículas microscópicas escondidas profundamente entre as fibras do linho. Quando os cientistas começaram a examinar essas partículas com mais atenção, descobriram algo ainda mais surpreendente do que a própria imagem. Vestígios de DNA. DNA, que teoricamente nem deveria estar ali. Durante séculos, o debate sobre o sudário de Turim permaneceu preso entre 2 posições opostas. De um lado estavam os crentes, convencidos de que poderia se tratar do verdadeiro lençol funerário de Jesus Cristo. Para eles, o tecido seria um silencioso testemunho de um dos acontecimentos mais importantes da história do cristianismo. Do outro lado estavam os céticos, que consideravam o sudário uma das falsificações mais habilidosas da Idade Média. Alguns até sugeriam que um artista extraordinariamente talentoso poderia estar por trás da criação da imagem. Mas nas últimas décadas, a discussão começou a mudar. Métodos científicos modernos abriram novas possibilidades. Em vez de apenas discutir se o sudário era autêntico ou não, pesquisadores começaram a investigá-lo com tecnologias altamente avançadas. Análises genéticas, técnicas espectroscópicas, métodos forenses. O tecido passou a ser tratado quase como uma cena de investigação do passado, um objeto que talvez ainda guardasse minúsculos vestígios de sua própria história. Em 2015, uma equipe de pesquisadores, liderada pelo cientista italiano Giulio Fanti e pelo geneticista Giovanni Barcaccia, iniciou uma das investigações mais detalhadas já realizadas sobre o sudário de Turim. O objetivo deles não era encontrar algum tipo de DNA divino. A ciência simplesmente não pode provar algo assim. Em vez disso, eles queriam responder a uma pergunta muito mais concreta. Por onde esse tecido poderia ter passado ao longo da história? E com quais pessoas ele poderia ter entrado em contato? Para isso, os pesquisadores utilizaram equipamentos extremamente delicados. Com microaspiradores especiais e filtros ultrafinos, coletaram partículas microscópicas
microscópicas presas entre as fibras do linho. Essas regiões do tecido são como pequenas cápsulas do tempo. Poeira, pólen e vestígios biológicos podem permanecer ali preservados durante séculos. Os cientistas concentraram sua atenção principalmente em um tipo específico de material genético, o DNA mitocondrial. Esse tipo de DNA é particularmente resistente. Mesmo após longos períodos, ele ainda pode fornecer pistas sobre a origem geográfica das pessoas que o deixaram para trás. Durante semanas, computadores analisaram milhões de sequências genéticas e as compararam com bancos de dados de populações do mundo inteiro. Então, os resultados começaram a aparecer nas telas. E de repente, o laboratório ficou em silêncio. Os padrões genéticos não apontavam para uma única região do planeta. Em vez disso, revelavam algo muito mais complexo. Alguns fragmentos de DNA correspondiam a populações do Oriente Médio, incluindo regiões que hoje fazem parte de Israel, Líbano e Síria. Outros marcadores genéticos apontavam claramente para a Europa Ocidental. Isso não era surpreendente, já que o sudário foi exibido durante séculos em território europeu e tocado por inúmeros peregrinos. Mas as surpresas não pararam por aí. Outros fragmentos de DNA mostraram conexões com o norte da África e o leste da África, incluindo áreas como o Egito e a Etiópia, onde surgiram algumas das comunidades cristãs mais antigas do mundo. E então apareceram até mesmo assinaturas genéticas ligadas a regiões ainda mais distantes. Sul da Ásia, leste da Ásia, regiões que hoje pertencem à Índia ou à China. De repente, parecia que um único pedaço de tecido carregava traços genéticos de quase todo o mundo conhecido na antiguidade. Europa, África, Oriente Médio, partes da Ásia. Todas essas regiões pareciam estar misteriosamente representadas nas fibras daquele linho. Isso levantou uma pergunta fundamental. Como o DNA de tantas regiões diferentes poderia ter acabado em um único objeto? Se o sudário tivesse sido produzido na Europa medieval, como muitos céticos sugerem, seria esperado encontrar principalmente DNA europeu, mas foi exatamente o contrário que apareceu. Os dados sugeriam uma história muito mais longa e muito mais complexa. Alguns pesquisadores começaram a considerar a possibilidade de que o sudário pudesse ter viajado grandes distâncias ao longo dos séculos, talvez ao longo de antigas rotas comerciais. Rotas por onde comerciantes, peregrinos e viajantes de diferentes partes do mundo passavam constantemente. Quando os marcadores genéticos foram colocados em mapas geográficos, alguns historiadores perceberam uma coincidência interessante. A distribuição desses vestígios lembrava uma antiga tradição da época bizantina. Essa tradição fala de um objeto misterioso conhecido como mandilion. Segundo relatos históricos, esse objeto era um tecido que guardava a imagem de um rosto e teria sido mantido durante séculos na antiga cidade de Edessa. Algumas fontes descrevem esse tecido como sendo dobrado de uma maneira especial. Essa forma de dobra era chamada de tetradiplon. O tecido ficava dobrado várias vezes de modo que apenas o rosto permanecesse visível. Durante muito tempo, ele teria sido exibido exatamente dessa maneira. Edessa, naquela época, era um importante ponto de encontro de rotas comerciais. A famosa Rota da Seda passava por regiões próximas. Comerciantes vindos da Ásia, da África e do Oriente Médio cruzavam essa área constantemente. Se o sudário realmente passou por ali em algum momento da história, inúmeras pessoas poderiam ter se aproximado dele. Talvez tenham tocado a moldura, talvez tenham beijado a proteção de vidro, talvez tenham ficado apenas alguns centímetros de distância. Cada um desses encontros poderia ter deixado vestígios microscópicos, células da pele, fragmentos de cabelo, minúsculas partículas de suor. Com o passar dos séculos, essas partículas poderiam ter se acumulado lentamente entre as fibras do linho, camada após camada. E talvez a jornada do tecido não tenha terminado ali. Alguns registros históricos sugerem que um objeto semelhante apareceu mais tarde em Constantinopla. Naquela época, Constantinopla era uma das maiores cidades do mundo medieval. Em 944, um famoso ícone de Cristo foi levado solenemente para a cidade. Muitos historiadores
historiadores acreditam que esse objeto poderia ter sido o mesmo tecido anteriormente guardado em Edessa. Constantinopla era um verdadeiro ponto de encontro de culturas. Mercadores, soldados, diplomatas, peregrinos, pessoas vindas de todas as partes do mundo conhecido passavam pela cidade. Se o sudário realmente permaneceu ali durante algum tempo, ele teria entrado novamente em contato com pessoas de origens extremamente diversas. Mas então, algo aconteceu. No ano de 1204, durante a Quarta Cruzada, Constantinopla foi saqueada. A cidade foi devastada. Muitas obras de arte e objetos religiosos foram destruídos, roubados ou levados para o Ocidente. Depois desse evento, o rastro histórico do tecido desaparece completamente. Por mais de um século, não existe nenhum registro claro sobre onde ele poderia estar. Até que, inesperadamente, algo muito semelhante reaparece na Europa. Por volta de 1353, um cavaleiro francês chamado Geoffroy de Charny entrou em posse de um misterioso sudário que exibia a imagem de um homem. A partir desse momento, começa a história europeia, conhecida do sudário de Turim. Se essa longa jornada realmente aconteceu, então os vestígios de DNA presentes no tecido poderiam funcionar como uma espécie de diário invisível, um arquivo biológico das pessoas que estiveram próximas dele ao longo de muitos séculos. Mas o DNA não foi a única pista surpreendente encontrada pelos cientistas. Enquanto as pesquisas continuavam, os investigadores descobriram outro tipo de evidência microscópica, algo ainda menor do que o DNA: grãos de pólen. Essas partículas microscópicas estavam presas profundamente nas fibras do linho. E quando começaram a ser analisadas, um novo capítulo da história do sudário começou a se revelar. Para os cientistas, o pólen é extremamente útil. Muitas espécies de plantas crescem apenas em regiões geográficas muito específicas. Se for possível identificar o pólen, muitas vezes também é possível determinar de onde ele veio. Dois pesquisadores tiveram um papel importante nesse estudo: o botânico israelense Avinoam Danim, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e o especialista forense suíço Max Frey. Eles examinaram cuidadosamente os restos de plantas encontrados no tecido. Os resultados foram surpreendentes. Ao todo, cerca de 58 espécies diferentes de plantas foram identificadas. 17 delas pertenciam a plantas comuns na Europa. Isso era esperado, já que o sudário esteve no continente europeu durante muitos séculos, mas muitas outras espécies não eram europeias. Algumas pertenciam a plantas típicas do Oriente Médio. Outras eram comuns em regiões da Anatólia, na atual Turquia. Essas regiões coincidem de forma impressionante com rotas históricas que o tecido poderia ter seguido, passando por cidades como Edessa ou Constantinopla. Então, os cientistas fizeram uma descoberta ainda mais intrigante. Alguns grãos de pólen pertenciam a plantas que crescem apenas em uma área extremamente pequena do planeta, a região entre Jerusalém e Jericó. Uma das plantas identificadas apareceu com frequência especial. Seu nome científico é Gundelia tourneforti. Essa planta espinhosa do deserto cresce principalmente no Oriente Médio. Vestígios de seu pólen foram encontrados em grande quantidade na região da cabeça e dos ombros da figura do sudário. Isso chamou imediatamente a atenção dos pesquisadores, porque os longos espinhos dessa planta poderiam, em teoria, ser usados para formar algo semelhante a uma coroa de espinhos, semelhante à coroa descrita nos relatos bíblicos da crucificação de Jesus. Curiosamente, essa planta floresce na primavera na região de Jerusalém, exatamente na época do ano em que ocorre a celebração da Páscoa judaica. Além dessa planta, os cientistas também identificaram pólen de Zygophyllum dumosum. Essa planta cresce quase exclusivamente no deserto da Judéia e em partes da península do Sinai. Para alguns pesquisadores, essa combinação de plantas era difícil de ignorar.
seria extremamente improvável que um artista medieval europeu tivesse acesso a pólen de plantas que crescem apenas em regiões específicas do Oriente Médio. Mais improvável ainda seria espalhar essas partículas microscópicas deliberadamente em um tecido, imaginando que cientistas do futuro poderiam analisá-las. No entanto, o pólen era apenas uma parte das evidências que estavam sendo examinadas. Outro foco importante da pesquisa estava nas manchas escuras visíveis no sudário. Durante muito tempo, alguns críticos afirmaram que essas manchas poderiam ser simplesmente tinta ou pigmento aplicado por um artista. Mas análises mais modernas começaram a contar uma história diferente. No ano de 2017, uma equipe de pesquisadores, liderada por Giulio Fanti, da Universidade de Pádua, decidiu examinar essas manchas utilizando tecnologias extremamente avançadas. Entre os métodos utilizados estavam microscopia eletrônica de transmissão e espectroscopia Raman, ferramentas capazes de analisar materiais em nível molecular. Os resultados surpreenderam muitos observadores. Sob o microscópio, as manchas não se comportavam como tinta. Não havia pigmentos típicos de pintura. Em vez disso, os cientistas encontraram evidências de sangue humano real. A análise indicou que o sangue pertencia ao grupo sanguíneo A, um tipo que existe em muitas populações humanas, embora não seja o mais comum. Curiosamente, o mesmo grupo sanguíneo já havia sido identificado em outro objeto religioso frequentemente associado à crucificação, o sudário de Oviedo, um tecido preservado na Espanha. Mas talvez ainda mais intrigantes foram algumas substâncias químicas encontradas no sangue. Os pesquisadores detectaram concentrações incomumente altas de compostos, como creatinina e ferritina, ligados à hemoglobina. Essas substâncias costumam aparecer em níveis elevados quando uma pessoa sofre estresse físico extremo ou traumas severos. Do ponto de vista médico, isso poderia indicar que a pessoa cujo corpo esteve em contato com o tecido havia passado por um sofrimento físico intenso pouco antes da morte. Lesões que, em teoria, poderiam ser compatíveis com práticas conhecidas das execuções por crucificação romanas. Outro detalhe chamou a atenção dos pesquisadores. Normalmente, o sangue antigo escurece com o passar do tempo, tornando-se marrom ou até quase preto. No sudário de Turim, no entanto, muitas manchas permanecem surpreendentemente avermelhadas. Uma possível explicação envolve uma substância chamada bilirrubina. Quando o corpo humano passa por estresse extremo ou trauma severo, os níveis de bilirrubina podem aumentar. Esse composto pode ajudar o sangue a manter uma coloração mais avermelhada por muito mais tempo. Sob o microscópio, portanto, as manchas não pareciam simples representações artísticas de ferimentos. Elas pareciam vestígios biológicos reais. Mesmo assim, havia um estudo que durante décadas parecia ter encerrado completamente o debate. Em 1988, 3 laboratórios científicos de renome internacional realizaram uma análise utilizando o método de datação por radiocarbono. Essa técnica mede a quantidade de carbono 14 presente em materiais orgânicos para estimar sua idade. Pequenas amostras do tecido foram enviadas para 3 universidades diferentes, Oxford, Zurique e Arizona. Cada laboratório realizou suas análises de forma independente. Quando os resultados foram publicados, eles causaram impacto imediato no mundo inteiro. Os 3 laboratórios chegaram praticamente à mesma conclusão. O tecido parecia datar de algum momento entre os anos 1260 e 1390, ou seja, da Idade Média. Para muitos cientistas, isso parecia resolver o mistério. Se o tecido foi produzido no período medieval, então ele não poderia ter sido o lençol funerário de Jesus, que teria vivido no primeiro século. Durante algum tempo, muitos consideraram a questão encerrada, mas, como frequentemente acontece na ciência, novas perguntas começaram a surgir. Alguns pesquisadores passaram a analisar com mais atenção de onde exatamente as amostras haviam sido retiradas e perceberam algo importante. As amostras utilizadas na datação não vieram de várias partes diferentes do sudário. Todas foram retiradas de um pequeno fragmento próximo à borda do tecido. Essa região específica havia
havia sido manuseada intensamente ao longo dos séculos. Além disso, registros históricos indicam que o sudário sofreu danos significativos em um incêndio no século XVI. Após o incêndio, partes do tecido foram reparadas. Alguns pesquisadores levantaram a possibilidade de que a área usada na análise de carbono pudesse conter fibras adicionadas durante essas restaurações. Um químico americano chamado Raymond Rogers, que trabalhou no Laboratório Nacional de Los Alamos, investigou essa hipótese. Suas análises químicas sugeriram que aquela região do tecido poderia, de fato, ser diferente do restante do sudário. Se isso for verdade, então as amostras analisadas em 1988 poderiam ter vindo de uma área reparada posteriormente, e não do tecido original. Décadas depois, uma nova técnica foi aplicada para tentar estimar a idade do linho. Em 2022, o físico italiano Liberato De Caro utilizou um método chamado WAXS, sigla para espalhamento de raios-x em ângulo amplo. Essa técnica analisa como a estrutura molecular das fibras de linho se altera ao longo do tempo. Ao comparar a estrutura do sudário com tecidos antigos conhecidos, os resultados sugeriram algo interessante. A estrutura do linho parecia semelhante à de tecidos encontrados em Masada, uma antiga fortaleza em Israel, cujos tecidos datam do primeiro século. Esses resultados reacenderam o debate. Alguns cientistas interpretaram o estudo como uma indicação de que o sudário poderia ser muito mais antigo do que sugeria a análise de carbono. Outros permanecem cautelosos, afirmando que ainda são necessárias mais pesquisas. Mas, independentemente da idade exata do tecido, mistério continua sem explicação. A própria imagem. Após décadas de análises, cientistas não conseguiram identificar tinta, pigmento ou qualquer material artístico responsável pela formação da imagem. A coloração aparece apenas na camada mais superficial das fibras. Ela é incrivelmente fina, muito mais fina do que a espessura de um fio de cabelo humano. Alguns pesquisadores acreditam que a imagem pode ter sido formada por uma alteração química no linho, possivelmente causada por oxidação e desidratação. Mas ninguém conseguiu explicar exatamente como esse processo teria ocorrido. Pesquisadores da agência científica italiana ENEA tentaram reproduzir a imagem em laboratório. Eles testaram calor, reações químicas e diferentes tipos de radiação. Quase todas as tentativas falharam. A única técnica que chegou perto do resultado original envolveu pulsos extremamente intensos e breves de luz ultravioleta. Mas mesmo esse experimento exigiu tecnologia moderna, extremamente avançada, muito além de qualquer coisa disponível na Antiguidade ou na Idade Média. Outro detalhe curioso foi descoberto em 1976, quando tecnologias usadas pela NASA foram aplicadas à análise das fotografias do sudário. Com um equipamento chamado VP8 Image Analyzer, pesquisadores perceberam algo inesperado. As variações de intensidade da imagem pareciam conter informações tridimensionais. Em outras palavras, as tonalidades da imagem correspondiam aproximadamente à distância entre o corpo e o tecido. Isso significa que o sudário contém algo parecido com um mapa tridimensional, uma característica que pinturas comuns simplesmente não possuem. Ao longo dos anos, outras observações também chamaram a atenção. Alguns pesquisadores notaram que as feridas visíveis na imagem aparecem em locais compatíveis com descrições históricas de crucificações romanas. Em muitas representações tradicionais da crucificação, os pregos atravessam as palmas das mãos, mas estudos médicos indicam que o peso do corpo dificilmente poderia ser sustentado dessa forma. Os pregos provavelmente teriam sido colocados na região dos pulsos. Curiosamente, as marcas no sudário parecem estar exatamente nessa área. Isso levantou uma questão interessante. Se o sudário fosse uma obra artística medieval, o criador teria precisado de conhecimentos anatômicos muito avançados para representar essas feridas de maneira tão precisa, e tais conhecimentos não eram amplamente difundidos naquela época. Após mais de um século de pesquisas intensas, cientistas chegaram a uma situação curiosa. Muitos aspectos do sudário foram estudados em grande detalhe: a composição química, as fibras do linho, o pólen, o DNA
As manchas de sangue, a estrutura da imagem. E ainda assim, nenhuma explicação única conseguiu responder satisfatoriamente todas as perguntas. Se o sudário for uma falsificação medieval, então quem o criou realizou algo extraordinário. Uma imagem que funciona como negativo fotográfico. Traços de plantas do Oriente Médio. Vestígios que se comportam como sangue humano. Informações tridimensionais na imagem. Tudo isso teria sido produzido séculos antes da ciência moderna existir. Por outro lado, a ciência também não pode simplesmente afirmar que se trata do verdadeiro lençol funerário de Jesus. A ciência depende de provas verificáveis. E algumas perguntas ainda permanecem abertas. Talvez seja exatamente isso que torna o sudário de Turim tão fascinante. Ele se encontra em algum lugar entre história, ciência e fé. Um objeto que continua provocando perguntas que ainda não foram totalmente respondidas. E talvez a maior delas continue sendo esta: algum dia a ciência descobrirá o processo natural que criou essa imagem misteriosa no linho? Ou existem momentos na história cujas verdadeiras causas permanecerão para sempre escondidas, silenciosamente preservadas nas fibras de um único pedaço de tecido que atravessou quase 2000 anos